Menores infratores começaram a ser liberados dos Centros de Medidas Socioeducativas de Campos, que é conhecido como SENSE. Ao todo, são 70 adolescentes que devem ganhar liberdade. Vamos começar um pouquinho com o Kleber Rodrigues. Oi, Kleber, boa tarde para você. Na abertura do jornal, eu já comecei dizendo que são 12, que vão começar a ser liberados, já foram liberados. Este número já foi atualizado? É esse número ainda ou aumentou? Oi, Ana, boa sexta para você, boa sexta-feira para quem está acompanhando a gente também. A atualização que nós temos ainda é essa de quarta-feira, em função do feriado na quinta-feira de Corpus Christi, hoje é ponto facultativo em muitas instituições federais. Então, segundo o Degase, até quarta-feira agora, dessa semana, 12 jovens em conflito com a lei já tinham sido liberados, buscados pelos pais no SENSE que fica entre Campos e São Fidélis. Mas a previsão do Degase é que com essa decisão do STF, pelo menos 70 internos do SENSE Campos, aqui no município de Campos mesmo, que atende a 23 cidades, sejam liberados. 70 jovens. A atualização que nós temos então, até o momento, quarta-feira, 12. Essa decisão do STF, do ministro Edson Fachin, gerou muita polêmica, muita discussão em torno da superlotação dessas unidades de todo o estado. A gente já mostrou diversas vezes aqui no RJ, fuga, confusão, os próprios profissionais do Degase reclamando das condições que são disponibilizadas tanto para eles quanto para os internos. E só aqui em Campos a gente tem um dado preocupante que é quase o dobro da capacidade. O SENSE Campos hoje tem cerca de 180 internos, só que a capacidade lá é para 96 internos. Então a gente já tem quase o dobro dessa capacidade. Aqui de onde a gente está falando agora é o CRIAD, o Osiel Azevedo está mostrando para a gente, esse muro branco, foi inaugurado no início do ano pelo governador Wilson Witzel. Aqui é uma unidade de semi-liberdade, são aqueles jovens que já cumpriram a medida lá no SENSE, uma unidade de internação, e aí a justiça concede para eles o direito da semi-liberdade. Então eles vêm para cá, ficam internados aqui durante a semana, passam a noite aqui, são liberados durante o dia para educação, para atividades, e aí no fim de semana também, no feriado, como está acontecendo agora, eles são liberados. Inclusive quem estava cumprindo essa medida foi o Fábio Santos, ele que, segundo a Polícia Civil, matou o próprio primo de 10 anos, o Matheus dos Santos. O Fábio Santos, primo do Matheus dos Santos, acabou matando essa criança aí de 10 anos. Ele estava cumprindo essa medida, passou por um acidente quando estava em liberdade. Aí a previsão é que ele retornasse para esse sistema a partir do dia 3 de julho. E aí estava aguardando. A gente tem alguma arte para divulgar agora, que são as medidas, o que a Justiça estipulou como pontuação para esses jovens. Por exemplo, o Fábio não ia se enquadrar nessa liberação que foi estipulada pela STF. A liberação vai priorizar, por exemplo, casos em que o menor praticou crimes de menor potencial ofensivo. Que crimes são esses? Furto, invasão de domicílio, receptação e tráfico de drogas. Se o menor for reincidente também, ele não tem direito a essa medida. A direção da unidade só vai liberar esses jovens depois que os pais deles buscarem. A gente conversou mais cedo com o vice-presidente do Conselho de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estava dizendo o seguinte, que não adianta só liberar, o Estado precisa construir novas unidades em todo o município. O campus hoje atende a 23 cidades do Estado. Vamos ouvi-lo. Colocar os adolescentes que têm que estar em regime de internação em liberdade não pode ser considerado como uma medida positiva, porque ela evidencia a falência do Estado, evidencia que o Estado tinha que cumprir uma meta e não cumpriu de ter unidades de internação. O dispositivo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal diz que esse adolescente pode ser transferido para outra unidade, que no estado do Rio de Janeiro é inviável, porque todas estão superlotadas. Ele pode ser transferido para a unidade de semi-liberdade e ele pode ser acompanhado, que é a chamada liberdade assistida, em convivência com a sua família. E esses casos que estão previstos para serem liberados por uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro são aqueles casos de menos gravidade. Esse problema vai retornar constantemente se a gente não repensar a responsabilidade do Estado em ter unidades, no nosso caso, na região dos Lagos, na região noroeste fluminense, porque a nossa unidade do Degase em campos de privação de liberdade atende a 23 municípios. Então é uma superlotação causada pela falta de equipamentos para atender o regime de privação de liberdade.
O Renato acrescentou também, né, que seria necessária a construção de pelo menos mais 2 unidades, uma no noroeste e outra na região dos lagos. Nós também conversamos com um especialista em segurança, o Roberto Shoa, que disse o seguinte, que é preciso repensar o sistema de socioeducação no estado. Nós temos um caso claro em que o Degase, que é o responsável por aplicar as medidas socioeducativas e pela ressocialização desses jovens, não está conseguindo cumprir o seu papel. Além de não cumprir essa questão de ressocializar esse jovem, eles estão sendo colocados em liberdade em razão de falha do sistema, em razão de uma falta de estrutura para recebê-los. Então a gente tem que ver o impacto que isso vai ter na segurança pública. O impacto é sério, o impacto não é pouco. A sociedade não aguenta mais isso. As pessoas não aguentam mais ser reféns de jovens criminosos que têm a certeza da impunidade. E que hoje, com base na decisão do STF, eles sabem que se forem apreendidos, logo serão devolvidos às ruas em razão da superlotação do sistema. Agora vale destacar uma questão, né? A decisão do ministro Edson Fachin, né? O mérito dessa decisão deve ser reavaliado no próximo dia 25, na terça-feira da semana que vem. A Procuradoria-Geral do Estado também já recorreu dessa determinação do STF. Então, caso essa medida seja revertida, o Estado vai ter que emitir mandados de busca para que esses jovens que já foram liberados e os demais que serão liberados voltem para essas unidades de internação. Ana Paula Mendes. Obrigada, Cléber, pelas informações atualizadas.